Que Deus nos abençoe, que Deus nessa noite seja glorificado e exaltado para todo sempre nesse lugar. Quero agradecer a Deus pela tua vinda e pedir ao Senhor que nessa noite Ele tome a frente de tudo. Vamos orar agradecendo a Ele nesse momento. Pai Santo, Pai querido, nós te somos gratos por esse dia abençoado, por essa noite, ó Pai, em que nos reunimos como igreja para a glorificação e exaltação do Teu eterno nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e pedimos que o Senhor use, ó Deus, a nossa vida, ó Deus, nessa noite, ó Deus, como ministério de louvor, como dirigente do culto, como ministro da Tua palavra, ó Deus, nessa noite, que o Senhor poderosamente fale, ó Deus, aos nossos corações. Deus querido, eu quero já entregar, ó Deus, a Tua igreja em Tuas mãos. Senhor, que haja um desejo, ó Pai, do Teu povo de estar aqui, ó Deus, na Tua casa, às quartas-feiras também. Ó Deus, que a gente venha, ó Deus, ter esse desejo de buscar, ó Deus, a Tua face nas quartas-feiras, não só no domingo à noite, Senhor, mas que o Senhor venha despertar a Tua igreja. E eu já te agradeço, Senhor, por aqueles fiéis, ó Deus, que estão aqui, que têm estado, que têm, ó Deus, feito, ó Deus, o esforço necessário para, ó Deus, cultuar ao Senhor na quarta-feira. Então fica conosco, receba todo louvor, toda adoração, seja engrandecido em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia, Êxodo capítulo 40, verso 34 até o verso 38. Êxodo 40, verso 34 até o verso 38. Quem achou, diga amém. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o templo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Amém? Presença do Senhor magnífica conosco, e nesse contexto também com o povo de Israel, que não pode faltar na nossa vida é a presença do Senhor. Não pode faltar na nossa vida essa presença santa. Então quero te convidar nessa noite a adorar o Senhor com o ministério de louvor. Estaremos adorando nessa noite, que o nome do Senhor seja glorificado e que você adore ao Senhor com alegria, porque é Ele que merece todo louvor e toda adoração. Graça e paz. Amém. Convido a mais igreja para de pé, que eles puderem. Vamos estar dando ao Senhor essa noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é merecedor. Amém? Amém. Glória Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Muita glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, 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 para sempre, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi.
Hoje eu tenho vida, Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, incomparável amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida, incomparável amor que me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu condenado, era eu. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nosso momento de oração, e eu creio que nós podemos ganhar, né, todas as coisas em oração e precisamos. Então nós vamos orar ao Senhor. Irmão Mauri, mas está vindo para cá. Irmão José, vem orar também. Isso, nosso irmão José. Vem, irmã Sônia. Isso. Nós vamos orar, certo? E aí eu vou te pedir para que você não se limite só a esse momento de oração, né? A gente ora em casa também. Mas nós vamos orar aqui, ó. Logo de cara. E aí? Isso. Vai orar pelas famílias da nossa igreja, pelos projetos da igreja, o jantar que vai ter, né? O nosso encontro de casais que vai ter já no sábado, para Deus abençoar. Vou pedir ao irmão Mauri para estar orando pelo nosso país e ore pelo mundo. O mundo, chega para cá, gente. O mundo está em ebulição. Hoje, não sei se você viu, um assessor do presidente americano foi assassinado com fuzil, né? Um tiro de fuzil. A gente precisa orar e a gente está se cumprindo a palavra do Senhor. Quando a gente ouvisse rumores de guerras e guerras, está chegando o tempo. Está chegando o tempo que o Senhor vai rasgar esse céu e vai nos levar para Ele. Mas a gente precisa estar orando, que a gente é igreja, certo? O irmão Mauri vai estar orando pelo Brasil, entregando as instituições, entregando os vulneráveis. Por favor, não esqueçam de orar pelas crianças, não esqueçam de orar pelos idosos, pelos hospitais. E o meu amado aqui vai estar orando pelos enfermos nessa noite, tá bom? Vai orar por pessoas que estão lutando aí contra a enfermidade. E eu vou te pedir para você se colocar de joelho, enquanto os nossos irmãos estejam orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por eu ter acordado, por eu estar na sua casa. Muito obrigada, ó Deus, porque Tu és o grande eu sou, Tu és o leão da tribo de Judá. Muito obrigado, ó Deus, porque eu estou na Tua casa, porque eu estou na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, pelos feitos que Tu tens feito na minha vida, na minha casa e na minha família. Eu só tenho que te agradecer, Pai, Paizinho, o quanto eu te amo, o quanto você é importante, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu não sou nada, ó Deus, sem Ti. Obrigada, Senhor, pela PIB do Guarani, Senhor, por essa igreja, Senhor, que antes consertava carros, agora, Senhor, ela conserta ser humano, Senhor, conserta vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja presente, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada família, Senhor, que está na Tua casa e cada família, ó Deus, que passou pela Tua casa. Pai, cuida, Senhor, cuida das crianças,
cuida dos idosos, cuida dos casais. Pai, move as águas, Senhor, no meio da tua casa. Só o Senhor sabe o quanto precisamos de ti, Senhor. O quanto, Senhor, somos falhos, Senhor. Somos fracos, ó Deus, sem ti. Mas o Senhor é o nosso verdadeiro remédio. É o Senhor que nos cura. É o Senhor que levou sobre si todas as nossas dores, todas as enfermidades, Senhor. E só temos, ó Deus, que te agradecer e que te louvar, Senhor, porque o Senhor é Deus em nossas vidas. Toma as programação da tua casa, Senhor. Esteja, Senhor, com o jantar, Senhor, de casados para sempre, no sábado, Senhor. Porque, com certeza, nós vamos ter um pregador. Mas o pregador maior é o Senhor, que vai estar naquele lugar, Deus. Porque tudo que está sendo feito é para te louvar e te honrar, Senhor. O teu santo nome, ó Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, porque eu já estou agradecendo, Senhor, o jantar, porque aquilo vai ser bênção, Senhor. Pai, eu tenho certeza que muitos casais ali vão ser impactados, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça, Senhor. Continua, Senhor, cuidando do teu povo, Senhor. Toma o ministério diaconal, ministério pastoral, toma a MCM, toma as crianças, Senhor, ministério infantil, toma o ministério dos jovens, Senhor. Toma o ministério, Senhor, dos homens, Senhor. Pai, que tu venha, Senhor, fazer o teu querer, Senhor, no meio da tua casa. Cuida, Senhor, restaura, Senhor, começando de mim, Senhor, que possamos, Senhor, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Muito obrigado, ó Deus, essa oração que eu te faço e te agradeço, ó Deus, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, continuando na tua presença, Pai, nós estamos reunidos essa noite aqui nesse santo lugar para proclamar as tuas bênçãos, pedir a tua misericórdia, falar das tuas graças, Senhor, da tua graça maravilhosa sobre nossas vidas, Senhor. Então, Senhor, ouve as petições do teu povo, Senhor. Ouve o clamor da tua igreja, Pai, porque nós necessitamos ver, Senhor, o teu milagre acontecer, Pai. Então, em nome de Jesus, lançamos todas as nossas ansiedades, todas as nossas transgressões, Senhor, em teus pés, Senhor, e pedindo que o Senhor venha nos perdoar de tudo aquilo que nos provém do Senhor, Pai. Perdoe os nossos pecados, opere, Senhor, na nossa vida de uma forma transformadora, de uma forma completa, Senhor, que nós possamos ser luz aonde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, nós levantamos um clamor nesse momento, Senhor, pelo nosso mundo, Senhor, o nosso globo terrestre, Senhor. Tem tantas guerras nesse momento acontecendo, tanto conflito, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, entre em providência a favor da fome, Senhor, da miséria, da ganância, Senhor, porque nós sabemos que isso acontece devido a esse tipo de ação, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, tome todos esses líderes mundiais em suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa fazer um reboliço santo, Senhor, transformar, Senhor, o coração de carne, de pedra em carne, Pai, porque nós queremos ver o teu agir, Pai. O Senhor diz que grande coisas, o teu povo reunido, orando, clamando a ti acontece, Senhor. Então queremos ver, Senhor, a mudança nesse nosso Brasil, Pai. Que o Senhor possa entrar em providência nessa política, Senhor, nessa condição que nós vivemos arrastada por tantos anos, com tanta coisa que não agrada ao nosso coração, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós decretamos vitória do teu povo sobre esse Brasil, sobre esses políticos, Senhor, sobre esses líderes, Senhor, sobre todos aqueles que têm o poder de tomar decisões no nosso país, Pai. Que o Senhor possa estar tocando o coração daquele Alexandre de Moraes, Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Senhor, tocar na vida dele, tocar na vida dos demais, Senhor, fazer com que eles possam, Senhor, fazer o julgamento justo
a tudo e a todos, Senhor, porque eles são a Suprema Corte do nosso país, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, tome os nossos políticos, Senhor, tome o nosso presidente da nossa república, Senhor, que o Senhor possa estar dando entendimento para que ele possa agir com todos os países do mundo, Senhor, para que não possa haver bloqueio contra o nosso país, Senhor, que não haja recessão, Senhor, nem inflação, nenhum tipo de retaliação para o nosso povo, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós declaramos que o teu sangue possa lavar o coração, a mente, o corpo dessas pessoas, Senhor, que tem um poder de liderança, que foi o Senhor que colocou no lugar onde eles estão, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos o teu poder, a tua glória, a tua misericórdia a nosso favor, Senhor. Entre em providência, Senhor. Toque o coração desses líderes, Senhor. Esse conflito que está lá em Israel, Senhor. Que coisa terrível, Senhor, que é abominável aos seus olhos, eu creio nisso, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, libere uma bênção sobre os corações daquele ministro, Senhor, primeiro-ministro, Senhor, aquele grupo que tanto persegue para que mostrar um poder que não há necessidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, tome cada um em suas mãos. Mostre, Senhor, o sentido da vida, mostre o amor que o Senhor tem por cada um de nós, Senhor, para que eles possam se render aos seus pés, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós proclamamos aqui na nossa igreja que haja paz nesse mundo, Senhor, que haja paz no Guarani, que haja paz no Rio de Janeiro, que haja paz em Manaus, Senhor, que haja paz no Rio Grande do Sul, que haja paz no nosso país, Senhor, para que todos possam desfrutar de uma tranquilidade, não ansiedade do que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, mas que nós possamos viver tranquilo, para que nossa descendência possa conquistar, possa viver num país tranquilo. Nós te agradecemos por esse momento, em nome do teu Filho Jesus, Jesus Cristo Nazareno, que reina hoje para todo sempre. Amém. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor. Em concordância, Pai, com os teus filhos, os teus servos, Pai, eu também te peço, pelo povo, Pai, pelos enfermos, Pai. Visita, Pai. Visita esse povo, Pai. Nesses hospitais. Quantas pessoas, Pai, estão nesse leito agora, Pai, te clamando, pedindo por uma cura, Pai querido, Pai amado, Senhor. Vai de encontro a esse povo. Oh, meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Pai. O Senhor pode todas as coisas, eu creio, Pai. Oh, Pai, quantas pessoas estão aí, Pai, por essas valadas, essas ruas, o enfermo abandonado, Pai, que não tem ninguém que o socorre. Você vai nos hospitais, Pai, quantos não tem ali, te clamando o teu nome, e às vezes, Pai, nem próprios médicos dão um atendimento necessário para eles, Pai. Oh, meu Deus, Pai, também toma, Pai, Pai querido, Pai amado, esse povo com dores no corpo, Pai. Oh, Deus, o que mais tem hoje em dia, Pai, é pessoas, quando se passa, fala, eu estou com dor no coluna, estou com dor. Pai, cura, Pai. Cura esse povo. Não deixa o teu povo, Pai. Principalmente o teu povo, Pai, que anda clamando ao Senhor, pedindo pela cura. O socorre, Pai. Nós só temos o Senhor, Pai. Só o Senhor que pode nos socorrer. Só o Senhor que pode nos curar dessa enfermidade, da cegueira, Pai. Oh, Pai, tanta gente com problema de visão, Pai. Oh, Deus, o Senhor curou aquele cego. Oh, meu Deus, também cura, Pai, desse povo. Vai de encontro, Pai, nesses lugares difíceis, Pai, que não tem assistência.
vai socorrendo, Pai. Também eu te peço aqui pelos teus servos, aqui no Guarani, Pai, os teus filhos aqui, Pai, abençoa eles, Pai, dá saúde a eles, Pai, para que eles venham, Pai, para o templo, Pai. Nós reunimos, Pai, aqui para te adorar. Nós precisamos disso, Pai. Há uma necessidade muito grande que nós estamos dela. Oh Deus, te clamamos, Pai. É em teu nome, Pai, que eu te peço. É em nome de Jesus, o teu Filho amado, esse que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Saudai o nome de Jesus. Hino 60, vamos lá? E vamos ter a oportunidade de ofertar, entregar nosso dízimo na casa do Pai. Glorificado seja Deus. Número 60, com muita alegria. Vem para frente, né? Isso. Eu ofertório nesse momento, tá? Isso. Vamos ficar de pé, igreja? Ih, já ficaram. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai. O escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, o Rei divino honrai, o Rei divino honrai, a quem quebrou os vis grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ainda na Tua presença, Amém, queremos Jesus. Te agradecer, Pai amado, pelo Teu grande amor nas nossas Aleluia, vidas, Jesus. Senhor. Queremos Te agradecer porque Tu tens sido maravilhoso, Senhor.
Tu tens sido fiel em nossas vidas. Queremos te agradecer que já pela madrugada, Pai amado, as tuas misericórdias Aleluia, Jesus. têm se renovado em nossas vidas, Senhor. Deus, neste momento, eu quero te entregar o teu servo em tuas mãos. Temos certeza que tu já falaste ao coração do teu Amém, servo Jesus. aquilo que tu queres que a tua igreja ouça. Senhor, os nossos corações estão abertos para serem doutrinados por ti. Amém. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Obrigado, minha irmã. Deixa eu só botar isto. Pode ligar, por favor. Obrigado. Mateus capítulo 6, verso 6. Mateus 6, verso 6. Há um livro que outro dia eu postei no meu status e Deus tem falado comigo muito através desse livro. Eu creio que se você quiser, depois emprestado, você pode me pedir, mas deixa eu terminar de ler de novo. Porque eu comecei a ler o livro e eu verdadeiramente eu fui impactado pelo livro. Tem uma coisa que chama assim, eu tenho 3 livros na vida que até hoje falam muito comigo. Retorno à Santidade, de Gregory Friesen, Buscando o Fluido Avivamento, de Gregory Friesen, que é algo maravilhoso, te recomendo. E esse que estou lendo, Queimando no Secreto, pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja Batista da Cidade. A única coisa que eu posso dizer assim, que é assim, um pouquinho teologicamente, um pouquinho diferente do que ele pensa, foi na questão quando ele fala do dom de línguas. Contudo, o livro é assim algo de Deus. E Deus tem me despertado para uma série de mensagens em cima do livro. E eu quero dar todo o crédito, primeiramente a Deus e ao pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja Batista da Cidade, igreja que nós estaremos indo lá ano que vem. Então, quero falar nessa noite sobre o secreto, queimar no secreto. Eu gostaria que você abrisse Mateus capítulo 6, verso 6. Amém? Acharam? Diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Você pode repetir? Amém. Abra também Salmos 42, verso de 1 a 2. Verso de 1 a 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Você pode repetir? Pai Santo, muito obrigado, Deus, por essa palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, que o Senhor ministre, Deus, no nosso coração.
Que venhamos, ó Deus, aprender a tua palavra e meditá-la, ó Deus, nela para a honra e a glória do teu eterno nome, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vou fazer uso desse primeiro texto e do segundo, numa parte também da mensagem. Mas o que é secreto? Jesus nos convida ao secreto. Nós somos 8 bilhões de pessoas na Terra, onde nós vemos cada um criado por Deus, cada um dado a vida por Deus, mas que esse Deus nos chama, cada um de nós, a vivermos uma vida no secreto. Quando nós olhamos, por exemplo, para esse texto de Mateus, Jesus está falando daquilo que ele quer para nós. Secreto. Um lugar aonde nós o encontramos. Secreto é um lugar onde nós temos intimidade. Quando você olha, por exemplo, Charles Spurgeon, ele afirma: se houvesse uma oração que me fosse permitido fazer antes de morrer, eu faria essa. Senhor, envia-me para a tua igreja, envia para a tua igreja homens cheios do Espírito Santo e do fogo, pessoas cheias. Quando nós falamos de secreto, fatalmente vamos desembocar numa vida cheia do Espírito Santo. Quando nós pensamos que o que Deus quer hoje para nós, a intimidade com Deus também ela não acontece por acaso. Ela é uma parte da nossa vida em que provocamos. Por isso que Jesus disse da seguinte forma: mas ao orar, ou seja, não é se orar, é ao orar. Não é se você vai parar para orar, é se você quando você ora. Então ele entende que a igreja ora. Mas ele diz assim: entra no teu quarto, ora teu pai aonde? Em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então é algo provocativo, algo que nós provocamos, algo que nós sabemos o resultado. Quando ele diz, entra no teu quarto, seu pai que está em secreto e que vê em secreto. Então, se você entra no quarto, você encontra o pai, ele te vê em secreto e a Bíblia diz que ele te recompensará. Algo que você vai verdadeiramente conseguir através do secreto. Você vai conseguir a recompensa de Deus. Ele te recompensará. E a Bíblia diz que ele te vê em secreto. Secreto é um lugar de transformação. Secreto é um lugar de busca, mas também é um lugar de transformação. Quando você olha para esse texto, Jesus falando, e eu só vou ficar nele hoje, não vou para os outros de Mateus capítulo 6, só vou para Salmo. É um lugar onde Jesus manda a gente ir, que no grego quer dizer tameion. Refere-se a um depósito, uma despensa, um quarto secreto, um local interno, privado e separado da vista pública, utilizado para guardar coisas ou para um encontro íntimo com Deus. Esse tameion era um quarto que ele não tinha janela, ele não tinha porta, mas era um quarto que era guardado às despensas. Mas era um quarto onde você entendia que havia uma intimidade. Quando entrava-se naquele quarto, era algo especial, era algo separado. E quando ele diz que você entra nesse lugar,
aí me traz um ensinamento muito claro. O secreto não é lugar de palco. Nós não fomos chamados para ir para o palco. Qual é o entendimento dos fariseus? Dizia que orava tantas vezes por dia. Dizia que jejuava e fazia cara de triste porque estavam jejuando. Subiam no palco. A sua pompa era dizer que ele estava fazendo aquilo ali porque ele estava cumprindo o mandamento. Quando nós falamos, por exemplo, que Jesus incita a cada um de nós a orar e fala para nós orarmos, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos leva a orar tem que ser diferente, por exemplo, dos fariseus. Os fariseus oravam para cumprir um mandamento. Outras pessoas oram, por exemplo, para adquirir alguma coisa e só oram nessa época. O nosso desejo, quando Jesus fala a orar, é entrar no quarto e encontrar Deus. É entrar no quarto e ser ministrado por Ele. É entrar no quarto e encontrar uma intimidade. O quarto é o lugar aonde nós somos transformados, porque lá nós encontramos Deus. O secreto é um lugar aonde Deus ministra ao nosso coração. A grande questão aqui que eu quero pensar com você, oração não é um discurso de ostentação diante dos homens, mas um derramar do coração. Aonde você encontra isso? No teu secreto. Só você e Deus sabem os momentos que você tem com Ele, os momentos que você tem de abrir para Ele como é que você está, o momento que você tem de abrir para Ele as suas intimidades. No secreto, por exemplo, nós não podemos ter medo de falar com o Pai, porque nós já sabemos que Ele sabe quem somos. Mas no secreto é lugar da cura. O secreto é lugar onde nós encontramos cura. É no secreto, por exemplo, que a paz dele nos invade. Me faço lembrar do louvor adventista que diz na oração encontro paz, na oração encontro calma. Verdadeiramente é aqui que nós encontramos o Pai, somos ministrados, trabalhados, e talvez seja essa a maior recompensa que temos quando entramos no secreto. Quando entramos no secreto, por exemplo, também é um lugar de intimidade e de recompensa espiritual. Porque quem entra no secreto nunca sai da mesma forma. Quem tem o costume de entrar no secreto nunca fica do mesmo jeito. Secreto, quando nós entramos, talvez entramos no secreto com o coração abatido, com a alma abatida. Talvez entramos no secreto com angústias, com ansiedades. Talvez entramos no secreto com muitas demandas. Talvez entramos no secreto com muitos pedidos. Mas saímos de lá, na verdade, com recompensas espirituais. Quem entra no secreto, por exemplo, entra pequeno e sai menor ainda. Porque ninguém pode dizer que entra no secreto e vai dizer que entra no secreto, e daqui a pouco acha-se que está saindo de lá a quarta pessoa da Trindade. Porque entra no secreto e Deus fala comigo, Deus responde comigo, e Deus pode chegar lá, você no secreto, e você não ser respondido no secreto, mas você pode sair de lá menor que você saiu, do que você entrou, e é esse desejo de Deus mesmo, porque cada vez mais intimidade com Deus, mais mostra que somos dependentes dele, e mais mostra que somos humanos. É por isso que aquele que diz que ora, que busca, que fala com o Senhor, aquele que diz que, por exemplo, que fala com o Senhor face a face,
Ele tem que sair dali amando mais um ao outro, vivendo mais o evangelho do que o outro. O secreto é um lugar de transformação, porque ali mostramos quem somos e Deus tem trabalhado em nós, mostrando-nos quem somos. Talvez seja essa recompensa espiritual. E não tem maior recompensa espiritual do que você olhar, depois da tua intimidade com Deus, você olhar o teu mundo ao redor e enxergar o teu mundo de uma forma diferente. Amando mais, perdoando mais, vivendo mais o Evangelho, querendo ser mais santo, querendo buscar santidade, santificação, amando mais a tua igreja local, amando mais a tua família. O secreto, quando fala de recompensa, você sair desse secreto e ser recompensado por Deus, talvez seja essa questão que Deus está falando. O Senhor te recompensará. Que recompensa boa quando você sai do joelho com Deus, sai de uma intimidade com Deus e você começa a olhar e, ao invés de reclamar, você agradecer. Ao invés de você viver uma vida de murmuração, você viver uma vida de gratidão ao Senhor. Quando nós falamos, por exemplo, que Deus nos recompensa quando entramos no secreto com Ele, é que Ele vai pagar integralmente, é um significado. Ele significa entregar, abrir mão do que lhe pertence. Quando Ele está falando assim, o Senhor te recompensará, na verdade é que Deus abrirá mão de alguma coisa dele para nós. Entendeu? E essa recompensa não é uma recompensa humana. Por isso que eu disse que ela é espiritual. Então, você ir para o secreto não quer dizer que Deus vai te dar coisas humanas. Deus ele pode te abençoar de uma forma muito humana. Deus ele pode te dar algo humano que você necessita aqui. Mas quando ele fala dessa recompensa, ele está falando que é algo que Deus dará. E é algo espiritual. Crescimento espiritual. Onde é que a gente cresce espiritualmente? No secreto. Onde é que a gente floresce? No secreto. Onde é que a gente começa a enficar as nossas raízes? No secreto. Se não tem secreto, não tem raiz. Se não tem secreto, não tem vida com Deus. Se não tem secreto, a gente fica sempre na superficialidade. É por isso que eu digo que esse livro ele me impactou muito. Porque eu falei assim, realmente, eu tenho os meus lugares, eu tenho as minhas orações, eu tenho os meus momentos com Deus, mas me falta ainda. Falta avançar mais. Porque quanto mais no secreto, quanto mais buscando Deus, mais crescimento. Quanto mais buscando Deus, mais recompensa de Deus. A recompensa está ligada à ideia de devolver, restaurar aquilo que é do próprio Deus. O secreto, por exemplo, é o Éden do cristão. Quando nós falamos do Éden, que o cristão que viviam sem o pecado, aquele momento ali é o momento da busca da santidade, a busca de voltar a conversar com Deus. Quando Adão e Eva, o Senhor conversava com eles na virada do dia. É também o secreto, o lugar de Deus também falar conosco. E quem anda no secreto ouve mais Deus do que quem não entra no secreto. O secreto é lugar de silêncio, mas é lugar de Deus falar conosco. Secreto. É o Éden espiritual do cristão. Crescer no secreto é não se contentar nada mais, nada menos do que com a profundidade. No secreto você cresce, você não se contenta nada mais, nada menos que a profundidade. Talvez eu vá antecipar aqui o que eu ia falar lá na frente. Você já viu, por exemplo, quando um mergulhador ele desce às profundezas das águas? Primeiro que, até falei na mensagem de domingo, ou foi na mensagem, não, da semana passada, de quarta-feira,
Quando você está na superfície, o que que a superfície traz daquelas ondas? Sujeira. Mas você já viu coisa linda, por exemplo, quando o mergulhador desce no profundo do mar, as belezas que ele consegue ver? Aquilo que é tão marcante e que ele é interessante porque isso tem alguns documentários, ele fala aqui de um documentário que ele assistiu, então ele anda por aquelas águas, por baixo da água, vendo a beleza que tem, a profundidade. Porque por cima, o que se vê é uma onda jogando sujeira. Porque se por cima a gente só vê o agito da onda, mas embaixo é que está a beleza. No profundo é que está a beleza da tua vida cristã. No profundo, com Deus, é que está a beleza do teu viver diário. No profundo, com Deus, é o que vai fazer total diferença na tua vida e na minha. É por isso que quando nós falamos de ir ao secreto, de ir profundo, nós criamos raízes e vemos a beleza profunda. Já teve momentos na tua vida, que no meu já teve, na minha vida já teve, momentos de eu falar assim, Senhor, misericórdia, eu não sei para onde ir. E ir para o joelho e chegar no joelho, e chegar num momento e falar assim, Senhor, o que fazer? Como agir? O que eu posso pensar nesse momento? O que eu posso agir? E sair dali totalmente restaurado, tocado pelo Senhor. Já teve momentos assim, por exemplo, que você vai mais profundo com Deus e abre mão da superficialidade.